Bom dia, alunos do sexto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Juliana e vou estar aqui junto com a professora Mara Bom dia. para ministrar e acompanhar essas aulas. A professora Mara vai ministrar e eu vou ficar acompanhando aqui no chat com vocês. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir hoje é que todo mundo já acorde, já fique bem disposto para participar no chat com a gente. Nossa aula de hoje é sobre esporte de marca e invasão, táticas. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. A habilidade que nós utilizaremos é planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca e invasão, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. Vamos lá, professora Mara? Olá, bom dia, alunos dos sextos anos, bom dia para os meus alunos na escola que eu trabalhava, bom dia para os alunos da professora Juliana, que ela também trabalhava, e para todos os alunos que não eram nossos, mas que agora são. Eu sou a professora Mara e nós vamos ter aula de handball, como a professora Juliana falou, retomando um pouquinho do que tivemos na última aula, que o assunto também foi handball e o atletismo, né? Nós falamos dos esportes de marca e invasão. Então, hoje, o nosso maior objetivo é identificar os desafios táticos das modalidades esportivas estudadas. Convido a vocês a participarem, tanto no chat e na hora que formos fazer alguns movimentos. Então, o que teremos na aula? Nós teremos, eu vou passar os slides com a parte tática, vou retomar um pouquinho de técnica, nós teremos uma parte prática também. Então, eu vou pedir já para que vocês procurem uma bola. Não precisa ser uma bola específica de handball, ela precisa apenas quicar, tá? E nós vamos dar continuidade na temática. Durante a aula das explicações, eu vou explicar umas partes, a professora Juliana também entrará com as explicações. Tudo bem? Então, vamos. Eu pergunto para vocês, qual a importância da tática no esporte? E aí eu vou deixar 2 minutos. Enquanto vocês vão pensando, também peguem o material, tá bom? Até já.
Vamos lá. Tô de olho aqui nos 2 chats, viu, gente? Só para avisar que eu estou vendo tudo. Temos bastante interações. O pessoal acordou como a gente pediu. O Gabriel falou para conseguir jogar. A Maria Alice, uma estratégia. O Ian, observação. João, para se exercitar. O Rafael, é uma estratégia. Legal, né? Isso. Nicole, exercitar o corpo corretamente. Lucas, para pegar seu adversário. Gabriel, a prática. Aisla, estratégia para ganhar. Cauã, melhores jogadas. Professora Mara, antes da senhora comentar essas respostas dos alunos, tem muito aluno aqui também colocando que não tem bola. O que você acha de a gente pedir para eles fazerem com um papel de rascunho, uma bola, amassar uma bola assim, sei lá? Sim, o material ele pode ser feito por vocês, mas lembrando que essas aulas ficarão também gravadas e vocês, no retorno das aulas lá na escola, farão esses movimentos, tá? Se você não conseguir agora, você pode praticar esses movimentos em um outro momento. Mas vamos às respostas, né? Nós tivemos várias respostas, então realmente vocês estão interagindo. E nós quando falamos de tática, falamos de estratégias. Né? Então, que estratégias adotar durante um jogo para a equipe ir melhor? Então, vamos lá. Antes, a gente precisa retomar o que é técnica. São os movimentos realizados pelos jogadores, os fundamentos. Então, o técnico, ele tem que trabalhar a técnica, que é onde ele acaba por treinar os jogadores em suas funções, né? Então, cada jogador na sua função e vai treinando os fundamentos. Então, no handball, por exemplo, que é o esporte de invasão, o que se treina? Se treina o passe, o arremesso a gol, o goleiro vai treinar o seu tempo de reação e assim por diante. Então, os fundamentos do handball têm que ser treinados. E depois o técnico, ele entra com a tática. O que vem a ser tática? Uma definição. Os movimentos realizados em conjunto pelos jogadores de uma equipe para marcar pontos ou se defender do ataque da equipe adversária. Então, é isso. O técnico, ele sempre estuda também o time adversário. E aí, o que ele faz? Ele escolhe a melhor tática que ele vai usar naquele jogo. Então, por exemplo, o time, ele não precisa sempre usar aquela tática. Ele, dependendo do jogo, o técnico usa como estratégia essa tática ou a outra. E é isso que nós vamos mostrar para vocês, que estão assim iniciando no handball. Né? O 6º ano já teve o pré-desportivo, então vocês já brincaram lá no ensino fundamental. E agora vocês estão vendo o jogo de handball. Né? Então, vamos conhecer um pouco quais são essas táticas usadas pelo técnico. Vamos lá. Técnica e tática são funções em que o técnico se predispõe a determinar para o time dele. Gente, quando eu falo o técnico, eu também estou falando de vocês na escola. Então, tudo que a gente ensina aqui, a gente pensa em vocês na escola. Então, quando eu falo técnico, que eu estou me direcionando a um time que sai para a competição, eu não posso esquecer que o professor que dá aula lá para você na escola, durante os jogos, ele passa a ser o seu técnico. Então, ele que fala para você que posicionamento você atua melhor na quadra, para o jogo. Quando vocês saem para os campeonatos, né, que tem o time da escola, que vai representar a escola em um campeonato, então, é o professor que tem a função de técnico naquele momento. Então, ele precisa ser eficiente no seu comando e manter a organização, tá? Vamos prosseguir. O que você entendeu sobre tática? Cite exemplos de tática dentro do handball.
Quem já tem conhecimento do esporte, já vai colocando aí, a professora Juliana já vai me passar todas as interações de vocês. Mas você que nunca jogou, vamos supor que você aí nunca jogou handball. Pelas explicações, o que você conseguiu absorver em relação à tática? E aí você imagina que tipo de jogada nós podemos ter em uma determinada partida? Eu volto rapidinho com a professora Juliana e aguardo a interação de vocês, tá? Legal, pessoal. Voltamos. Antes de ir para respostas, eu gostaria de agradecer a professora Elsa, que falou que adora assistir nossas aulas. Obrigada, professora. É muito bom ter os professores aqui conosco, ajudando e interagindo também. Vamos lá para as respostas. Vamos. Eu gostei muito, foram várias, gente, mas eu gostei muito da Valentina. Sim. Para jogar melhor e com mais segurança. Sim, então o técnico, quando ele pensa na função tática, ele realmente pensa no melhor do time em relação à outra equipe. Então ele estudou a outra equipe, ele viu quais as possibilidades que o outro time, que a outra equipe costumam a jogar, e aí ele prepara o time dele da melhor forma para sempre conseguir vantagem acerca da outra equipe. Vamos lá, Ju, mais interações. Vamos lá. A Thalita, Sara e Sabrina falaram que são as habilidades. Então, olha só, nós estamos falando de dois momentos, o de técnica e o de tática. Então, quando o professor ele treina as habilidades, ele está pensando na técnica, em deixar o jogador, em deixar o atleta, em deixar o aluno preparado naquela habilidade para jogar. Tá? Então, agora, a tática em si, ela é a movimentação. Como o técnico, o professor, ele organiza a equipe para vencer o adversário. Vamos lá, Ju. Mais uma, então. Mais uma. Ai, gente, tem tantas. Deixa eu escolher aqui. Pessoal. Tem bastante coisa hoje. A tática pode ser a defesa do jogo. Só a defesa, professora? Vamos lá. Então, assim, na tática, nós temos dois momentos, o de ataque e o de defesa. Muito bem, viu? Esses alunos, eles devem também pegar o que conhecem em relação aos outros esportes. Então, nós estamos falando do handball, que é um esporte de invasão. Então, quando a gente pensa em esporte de invasão, o que a gente está pensando? Esportes em que existem times e que tem que ir em busca de um vencedor ali. Então, assim,
Isso mesmo, tá correto. E o legal, eu acho que o legal é que se eles estão respondendo tantas coisas certas e legal, tem aí o papel do professor. Com Que certeza. ensinou desde lá do primeiro ano algumas regras, táticas, técnicas. Exatamente. Parabéns, professores. E se ele sabe as técnicas e táticas de outros esportes, a gente acaba transferindo, e claro, cada esporte tem a sua tática, que ele é funcional a determinado Específico, né? esporte específico, mas a gente, quando entende tática, consegue fazer transferência para os outros esportes. Então, vamos caminhar, porque as interações estão deixando a nossa aula bem interessante. Vamos lá. Assim como em outras modalidades esportivas, o handebol possui sistemas táticos de ataque e defesa. Aí eu respondi a pergunta da aluna. Sistemas estes que visam possibilitar diferentes estratégias de jogo em busca de vitória. E aí um aluno também falou sobre estratégia. Então, nós fechamos aqui. Realmente, eu acredito que tenha ficado entendido. E se ainda permaneceu alguma dúvida, não esqueçam que os professores de vocês também podem dar esse apoio. Tá bom? Vamos lá. E aí, como eu falei de ataque e defesa, está na hora da gente explicar um pouquinho. Vamos pensar agora no handebol, tá, professora Juliana? Então, assim, pensando no sistema de defesa, vocês conseguem visualizar aí, nessa tela, 3 quadros, tá? Você olhando para a tela, o que está à esquerda. Eu tenho 6 jogadores posicionados, um ao lado do outro, ali na linha de 6 metros, pensando em que ele está defendendo o seu goleiro. No quadro central, eu tenho 5 jogadores posicionados nessa linha e um mais à frente. E à direita do seu vídeo, nós temos 4 jogadores ali na linha de 6 metros e 2 à frente. Analisem essa figura, tá? Pensando em que esses jogadores estão defendendo para que o outro time não faça gol. Gente, finalização do handebol é gol. Então, gol com as mãos. Então, esses jogadores estão posicionados para que o jogador do outro time não faça gol no goleiro dele, tá? Vamos lá. E agora a gente tem um ataque. Aí eu vou dividir um pouco a professora Ju. Vamos lá falar sim. do ataque. Vamos falar do ataque. O ataque, vocês vão ver que os bonequinhos, eles ficam parecidos, né? Na defesa. Só que agora a gente está pensando em fazer o gol, não defender o gol, como a professora Mara falou. Então, você tem aí no primeiro quadro, são os 6 jogadores na linha dos 9 metros, que a gente chama, que é essa linha pontilhada que aparece. Então, estão todos esperando, trocando passes para o movimento do ataque. Pensa que naquela linha dos 6 metros lá contínua, tem uma galera lá com a mãozinha levantada esperando o arremesso. No segundo, a gente já vai falar que tem um apenas infiltrado na defesa. Então, tem um jogador que está lá no meio para poder ficar mais próximo do gol. No último quadro, a gente tem 4 infiltrados e 2 trocando os passes. Esse posicionamento aí, ele não é tão comum. Existe um outro que não está aí nos quadrinhos, que também é legal ressaltar, que a gente faz ao contrário. Coloca 2 perto dessa linha reta, a linha inteira, e 4 próximo da linha pontilhada. Certo? Sim. Então, vamos lá. Vocês tiveram a visão de defesa e ataque. Inclusive, uma das alunas, ela citou isso. Sim. Né? Então, aí foi feita a explicação e eu mostrei 2 telas para vocês. Uma pensando quando o seu time está defendendo e a outra pensando quando o seu time está atacando. Então, vamos para a aula. Como os jogadores estão organizados? Eu expliquei, a professora Juliana também pontuou. Agora vocês vão tentar escrever aí para mim. Como os jogadores estão organizados? Vamos pensar na numeração. E assim, quando eu fui explicar o quadro, eu disse quantos estavam onde e quantos estavam no outro lugar. Então, tentem pensar nessa posição e mandar aqui para a gente na interação.
Por que é necessário se organizar tanto na defesa como no ataque? Nós vamos bater nessa tecla para vocês saírem daqui sabendo tudo de ataque e defesa, tá? Da parte de estratégia, da parte tática. Aí, 2 minutos, vão interagindo, eu já vou conversando aqui com a professora Juliana e já eu volto com as respostas de vocês. Vamos lá, galera. Tem uma pergunta, antes das respostas, dos comentários de vocês, tem uma pergunta aqui do Paulo, que está falando, sim, as passadas pode ser uma tática? Posso responder, professora Pode. Mara? Vamos lá, a professora Juliana quer responder. Bora. Então, as passadas pode ser uma tática. Na verdade, ela não faz parte da tática. A gente treina como uma técnica, que são a quantidade de passos para você efetuar um salto para fazer o arremesso e subir a barreira que a gente fala, né? Então, por exemplo, quando eu estou lá na minha barreira, lá perto da linha dos 6 metros, aquela linha reta, eu fico com a mão lá no altão. Ótimo, perfeito. Ok. E como que eu vou arremessar se o cara tá com a mão lá no alto? Então, a tática não é tática, é técnica, beleza? Vamos lá. João Pedro falou, defesa 1, ataque 2. Ele está falando, tipo, quantos estão lá dentro? Quantos estão lá dentro? É, eu acreditei nisso. Certo. Apareceu, sim, uma figura em que tinha um mais infiltrado. Eles estão especificando muito assim, eles já entenderam onde que está atacando e onde que está defendendo. Certo. Né? Então, a Maria fala, 2 na frente, 4 atrás. Exatamente. Então, nós podemos, acredito que, passar para os próximos slides, em que eu venho com a resposta aí para vocês, tá? Vamos lá. Falando de defesa, eu comecei explicando da defesa, lembra? Depois a professora Ju volta ali no ataque. Então, eu tenho 3 sistemas. Você olhando para a tela, eu vou falar agora do quadro da esquerda. Eu tenho 6 jogadores que estão defendendo próximo à linha de 6 metros, para não levar o gol. Então, eu tenho o ponta, o meia e o central esquerdos, e eu tenho o ponta e o meio e central direitos posicionados. Eles se articulam lateralmente, sempre para defender a bola, não deixar essa bola entrar no gol. No quadro do meio, gente, vamos lá, nós temos o 5-1. Então, eu tirei um jogador ali da linha de 6 metros, coloquei ele mais na frente. Qual é a função dele? Tentar desarticular o adversário, roubar essa bola e ir para o ataque.
né? E o quadro da direita, da sua visão aí da TV, do celular, é o quadro 2. Aí eu tiro um jogador da linha de defesa ali dos 6 metros, coloco ele um pouquinho mais à frente, e a função dele vai ser qual? Também tentar desestabilizar o time adversário. Pega essa bola e o que ele aproveita e faz? Caminha ao contra-ataque. Gol! Gol. Então, se a gente for levar como numeração, eu tenho o 6-0, o 5-1 e o 4-2, que são os usados para defender o jogo de handebol. Agora, a professora Juliana... não, só vou repetir, que é isso daí. Então, as respostas, né, de quem conseguiu identificar essa numeração. Vamos lá para o ofensivo. Ju, agora sim, ele não está mais defendendo. Você vai posicionar o seu time para atacar. Então, assim, a gente pensa no seguinte, a professora Mara falou sempre da defesa e eu falei sempre do ataque, só para vocês conseguirem distinguir legal. Por isso que a gente fez essa jogada aqui, para vocês compreenderem e não confundirem. Uma coisa que é legal a gente pensar é assim, ó, o sistema ofensivo, eu tô indo em cima de alguém, eu tô ofendendo. E o defensivo, eu tô defendendo. O ofensivo, então, eu tô ofendendo porque eu quero fazer o gol lá eu quero neles. ofender Pensa alguém, assim. né? Então, eu sempre faço essas colocações para a gente não confundir. No sistema ofensivo, onde eu vou ofender, fazer o gol, eu tenho o 6-0. Então, ficam todos os jogadores na linha pontilhada e ninguém infiltrado lá no meio da barreira, tentando achar um espacinho. Todos vão acabar fazendo o arremesso por cima da barreira ou por uma brechinha entre um jogador e outro. O 5-1, eu tenho um jogador, que geralmente ele é o pivô, que fica infiltrado lá perto da linha retinha, aí que vocês estão vendo, a linha contínua, certo? E aí eu tenho, na foto que vocês estão vendo, o 2-4, que são 4 jogadores infiltrados e 2 lá fora. Esse esquema aí, o último, no meu time eu não uso. Vou contar esse segredo para vocês. Porque a probabilidade de tomar um contra-ataque é enorme. Então, eu uso muito o contrário. Eu coloco 2 lá perto da linha contínua, né? Que é para achar espaço, um buraco. E o restante, os outros 4, lá na linha pontilhada. Então, esse é o sistema do ataque, ofensivo. Gostou da trocadilho? Ficou bom, ficou bom. Então, vamos lá. Obrigada, professora Juliana. Nada. E aí, as respostas, se a gente pensar na nomenclatura 6-0, 5-1, 2-4 e também o 4-2 que a professora Juliana falou. E a hora do movimento? Gente, semana passada eu dei uma aula para o 8º ano, talvez vocês tenham acompanhado a aula com os irmãos, com quem está aí com vocês. E aí eu falei do espaço, então eu vou repetir agora para o 6º ano. Nós estamos num espaço limitado, assim como vocês estão aí na sala, no quarto. Então, para que a gente não quebre nada, nem aqui no estúdio, e vocês não quebrem nada nem aí em casa, vejam se é o momento de treinar o movimento. Se não for, pega depois a gravação, vai lá para o quintal, vai lá para o espacinho que você tenha. Tá certo? Então, eu e a professora Juliana, nós vamos fazer alguns movimentos e aí vocês reproduzem. Ou agora, se houver possibilidade, olha a televisão, pelo amor de Deus. E se não houver, a gente faz esse movimento em um no outro momento. Antes de irmos ao movimento, nós vamos trabalhar algumas relações, como vocês vão ver agora aí no vídeo. Tá? Então, assim, quando eu, jogador, tocou a bola, então eu faço movimentos, eu, bola. Jogador, bola e companheiro. Então, a professora Juliana é do meu time. Ela e eu e a bola. Nós podemos também pensar na relação jogador, bola, companheiro e alguém tentando pegar a nossa bola. Jogador, bola, companheiro, adversário e a finalização. Tá certo? Então, a gente vai fazer simulações e o tempo inteiro é para que vocês experimentem um movimento. A parte de treino técnico, a gente deixa para o professor lá na escola ou para o seu técnico lá no jogo, tá bom? E aí vocês desenvolvem a parte tática quando estiverem bem treinados tecnicamente. Vamos lá, Ju? Então, aqui eu tenho a bola. Né? Essa bola realmente ela é de handebol, mas é o que eu disse, vocês precisam de uma bola que quique. Tá? Então, não deu agora, pensa num outro momento. Lembram daquela primeira relação, jogador e bola? Eu vou ficar com a bola. Eu tenho o domínio da bola, eu tenho que ir lá para o outro time. Lembra que é um pouquinho diferente do basquete. No basquete, eu conduzo a bola. No handball, não. Ele é diferente na questão do domínio, tá? Então, eu bato a bola, eu bato a bola, eu bato a bola. E aí,
eu vou pensar na bola, eu, jogador, bola e o meu companheiro. A professora Juliana, ela é do meu time, tá? Eu posso fazer passo quicado. Eu jogo sempre próximo ao pé do jogador, tá bom, gente? Opa! Não é no pé, é próximo ao Eu pé. acho que alguém tá com raiva de mim e tá querendo jogar no meu pé, assim, sabe? Então, eu pensei na relação jogador, bola, jogadora. A Ju, ela é do meu time. Tá? Vamos pensar que tem alguém vindo para roubar a nossa bola, tá bom? Eu faço esse passe quicado, ou se ele está vindo, eu estou muito perto da Juliana, eu posso fazer o passe perto. Então, a gente vai jogando. Agora, se vier alguém, eu tenho que mudar a minha estratégia. Ou eu quico para a Ju pegar, ok? E se nós estivermos longe, eu estou mais... Ó, nós não estamos, mas vamos fazer Cuidado de para não conta. sair ali, ó. Vamos ver onde pode ir. Aqui. Então, assim, eu e a Juliana estamos longe e eu tenho que fazer um passe para a Juliana e ela está afastada de mim. E aí nós vamos usar o passe mais alto, que é o Oh, suspenso. meu Deus do céu, pensei que ia bater. Não, eu tenho noção de espaço. Ok? Aqui nós não podemos fazer, mas aí eu faço o arremesso mais alto, fazendo aquela parábola. Ok? Vocês estão vendo que a bola faz uma curvinha, né? Uma curva. Aqui eu não posso fazer como eu faria lá na quadra. Quanto mais longo, melhor. E assim, nós estamos longe uma da outra e está vindo gente para pegar a bola em mim. Então eu arremesso para a Juliana lá longe. Aquele pivô que gosta de roubar a bola, Que né? gosta de roubar bola. Isso. Tudo bem, gente? Vocês têm aí as imagens gravadas e podem reproduzir os movimentos num outro momento. Tá? Vamos voltar aqui rapidinho, Ju. Vamos. Vamos prosseguir. Vocês queriam ver um jogo nosso, né? Num outro momento. Ah, não. Hoje não. Vamos lá. E no atletismo, gente, vamos então parar um pouquinho, né, do esporte, do handball, e a gente vai pensar agora em técnica e tática no atletismo, tá? Como conseguimos analisar a tática, apesar de suas provas, em sua maioria, serem individuais? Existem alguns aspectos que refletem as estratégias que utilizamos, tais como... Deixa eu só voltar aqui. Isso. Então, assim, qual a minha estratégia para eu ter vantagem numa corrida? Eu sou bom de largada? No salto à distância, eu sou veloz? Qual é a minha estratégia? Eu sou lento, mas eu tenho altura? Então, vamos pensar assim. Nós estamos falando agora de um esporte de marca. Qual é a principal característica do esporte de marca? A gente sempre busca marcar quantidade. Então, assim, quem corre mais, quem salta mais alto, quem nada mais rápido. Então, assim, eu estou falando do atletismo, mas no geral do esporte de marca. Eu sempre busco alcançar o meu próprio tempo, o meu próprio salto. Então, eu sempre estou buscando me superar. Tá? Então, essa é a diferença um pouco de um esporte para o outro. Então, vamos lá. Eu tenho estratégias para ser bom de largada? Eu tenho o que eu uso se eu sou lento, mas eu tenho altura? Em que eu posso me dar melhor? A tática, ela vai depender da técnica. Então, para se saber qual a melhor estratégia, o atleta tem que ter um treino técnico eficiente. Então, ele tem que treinar vários saltos, ele tem que nadar. Quando ele for para a natação, ele tem que nadar, e cada vez se superar, bater as suas marcas. Tá? Então, no caso aí do atletismo, a tática ela só vai ser eficiente se eu tiver uma boa técnica, principalmente porque nesses esportes eu trabalho mais de forma individual. Tá? E o atleta, gente, olha só, nós temos 3 balões fora e o balão central que é do atleta. Ele tem que ele tem que estar sempre antecipando respostas de seus companheiros e dos adversários. Tá? Ele deve ser capaz de compreender e realizar movimentações e as suas variações, levando a tomadas de decisões muito rápidas e que exigem grande eficiência na realização dos fundamentos. O atleta ele tem que ser perspicaz, sempre estar adiantado. Então, eu uso essa forma de trabalho para eu sempre me desenvolver bem no esporte de atletismo que eu estiver fazendo.
E aí eu vou dar 1 minuto só para vocês. Está aí marcado 2, mas em 1 minuto eu já consigo ter todas as interações, tá? Do que você aprendeu em relação a essas movimentações. Volto já já com a professora Juliana. Vamos lá. Gente, muito legal. Eu tô assim, olho um, olho no outro, eu tô olhando vários aplicativos aqui para ver o chat de vocês. E teve uma coisa que antes de falar nas respostas, que me intrigou um pouquinho e a gente gostaria de explicar para vocês. O professor Natan falam tanto para a gente usar máscara e as professoras não estão de máscara. Natan, nós até entrarmos aqui e colocarmos o aparelho de microfone, nós estávamos de máscara, tá? É que realmente ela dificulta as pessoas que que fazem a leitura labial. Então, nós não vamos conseguir dar a aula aqui em cima de máscara. Questão do distanciamento, nós estamos, realmente, a gente tenta manter o distanciamento. E em relação à bola, que a professora Juliana tocou e eu também, nós mantivemos a limpeza após isso, tá bom? Vamos lá, Ju, tá acabando? Tá e acabando, a gente precisa saber o que eles aprenderam. Gustavo falou tática, Felipe nos movimentos, Olivia estratégia para jogar, então, Júlia movimento e tática. É isso então. Fazendo essa retomada do que vocês aprenderam, nós falamos do conceito de técnica e tática, essa movimentação do handball e do atletismo. Analisamos mais a técnica do handball, a do atletismo a gente pede mesmo para que vocês vejam com os professores depois, assim, para terem mais informações, né? Porque nós temos muitas diferenças e muitos esportes ali. E tratamos, sabemos por que eu quero jogar, né? Quando você fica aí pensando, por que eu vou escolher esse jogo para mim? Tá bom, gente? Olha, eu agradeço desde já e aí até semana que vem. Tchau, pessoal. Até mais.